da propaganda eleitoral na imprensa. Artigo 43. São permitidas, até a antevéspera das eleições, a divulgação paga, na imprensa escrita, e a reprodução na internet do jornal impresso, de até 10 anúncios de propaganda eleitoral, por veículo, em datas diversas, para cada candidato, no espaço máximo, por edição, de 1/8 de página de jornal padrão e de 1/4 de página de revista ou tabloide. Parágrafo 1º. Deverá constar do anúncio, de forma visível, o valor pago pela inserção. Parágrafo 2º. A inobservância do disposto neste artigo sujeita os responsáveis pelos veículos de divulgação e os partidos, coligações ou candidatos beneficiados a multa no valor de R$ 1.000 a R$ 10.000 ou equivalente ao da divulgação da propaganda paga, se este for maior, da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. Artigo 44. A propaganda eleitoral no rádio e na televisão restringe-se ao horário gratuito definido nesta lei, vedada a veiculação de propaganda paga. Parágrafo 1º. A propaganda eleitoral gratuita na televisão deverá utilizar a linguagem brasileira de sinais, libras ou o recurso de legenda, que deverão constar obrigatoriamente do material entregue às emissoras. Parágrafo 2º. No horário reservado para a propaganda eleitoral, não se permitirá a utilização comercial ou propaganda realizada com a intenção, ainda que disfarçada ou subliminar, de promover marca ou produto. Parágrafo 3º. Será punida, nos termos do parágrafo 1º do artigo 37, a emissora que, não autorizada a funcionar pelo poder competente, veicular propaganda eleitoral. Artigo 45. Encerrado o prazo para a realização das convenções no ano das eleições, é vedado às emissoras de rádio e televisão, em sua programação normal e em seu noticiário. Inciso 1. Transmitir, ainda que sob a forma de entrevista jornalística, imagens de realização de pesquisa ou qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral em que seja possível identificar o entrevistado ou em que haja manipulação de dados. Inciso 2. Usar trucagem, montagem ou outro recurso de áudio ou vídeo que, de qualquer forma, degradem ou ridicularizem candidato, partido ou coligação, ou produzir ou veicular programa com esse efeito. Inciso 3. Veicular propaganda política ou difundir opinião favorável ou contrária a candidato, partido, coligação, a seus órgãos ou representantes. Inciso 4. Dar tratamento privilegiado a candidato, partido ou coligação. Inciso 5. Veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa com alusão ou crítica a candidato ou partido político, mesmo que dissimuladamente, exceto programas jornalísticos ou debates políticos. Inciso 6. Divulgar nome de programa que se refira a candidato escolhido em convenção, ainda quando preexistente, inclusive se coincidente com o nome do candidato ou com a variação nominal por ele adotada. Sendo o nome do programa o mesmo que o do candidato, fica proibida a sua divulgação, sob pena de cancelamento do respectivo registro. Parágrafo 1º. A partir de 30 de junho do ano da eleição, é vedado, ainda, às emissoras transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato, sob pena, no caso de sua escolha na convenção partidária, de imposição da multa prevista no parágrafo 2º e de cancelamento do registro da candidatura do beneficiário. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do disposto no parágrafo único do artigo 55, a inobservância do disposto neste artigo sujeita a emissora ao pagamento de multa no valor de 20.000 a 100.000 FIR, duplicada em caso de reincidência. Parágrafo 4º. Entende-se por trucagem todo e qualquer efeito realizado em áudio ou vídeo que degradar ou ridicularizar candidato, partido político ou coligação, ou que desvirtuar a realidade e beneficiar ou prejudicar qualquer candidato, partido político ou coligação. Parágrafo 5º. Entende-se por montagem toda e qualquer junção de registros de áudio ou vídeo que degradar ou ridicularizar candidato, partido político ou coligação, ou que desvirtuar a realidade e beneficiar ou prejudicar qualquer candidato, partido político ou coligação. Parágrafo 6º. É permitido ao partido político utilizar na propaganda eleitoral de seus candidatos em âmbito regional, inclusive no horário eleitoral gratuito, a imagem e a voz de candidato ou militante de partido político que integre a sua coligação em âmbito nacional.
Artigo 46. Independentemente da veiculação de propaganda eleitoral gratuita no horário definido nesta lei, é facultada a transmissão por emissora de rádio ou televisão de debates sobre as eleições majoritária ou proporcional, assegurada a participação de candidatos dos partidos com representação no Congresso Nacional, de, no mínimo, 5 parlamentares, e facultada a dos demais, observado o seguinte. Inciso 1. Nas eleições majoritárias, a apresentação dos debates poderá ser feita. Alínea A. Em conjunto, estando presentes todos os candidatos a um mesmo cargo eletivo. Alínea B. Em grupos, estando presentes, no mínimo, 3 candidatos. Inciso 2. Nas eleições proporcionais, os debates deverão ser organizados de modo que assegurem a presença de número equivalente de candidatos de todos os partidos a um mesmo cargo eletivo e poderão desdobrar-se em mais de um dia, respeitada a proporção de homens e mulheres estabelecida no parágrafo 3º do artigo 10 desta lei. Inciso 3. Os debates deverão ser parte de programação previamente estabelecida e divulgada pela emissora, fazendo-se mediante sorteio a escolha do dia e da ordem de fala de cada candidato, salvo se celebrado acordo em outro sentido entre os partidos e coligações interessados. Parágrafo 1º. Será admitida a realização de debate sem a presença de candidato de algum partido, desde que o veículo de comunicação responsável comprove havê-lo convidado com a antecedência mínima de 72 horas da realização do debate. Parágrafo 2º. É vedada a presença de um mesmo candidato à eleição proporcional em mais de um debate da mesma emissora. Parágrafo 3º. O descumprimento do disposto neste artigo sujeita a empresa infratora às penalidades previstas no artigo 56. Parágrafo 4º. O debate será realizado segundo as regras estabelecidas em acordo celebrado entre os partidos políticos e a pessoa jurídica interessada na realização do evento, dando-se ciência à Justiça Eleitoral. Parágrafo 5º. Para os debates que se realizarem no primeiro turno das eleições, serão consideradas aprovadas as regras, inclusive as que definirem o número de participantes, que obtiverem a concordância de pelo menos 2/3 dos candidatos aptos, no caso de eleição majoritária, e de pelo menos 2/3 dos partidos com candidatos aptos, no caso de eleição proporcional. Artigo 47. As emissoras de rádio e de televisão e os canais de televisão por assinatura mencionados no artigo 57 reservarão, nos 35 dias anteriores à antevéspera das eleições, horário destinado à divulgação, em rede, da propaganda eleitoral gratuita, na forma estabelecida neste artigo. Parágrafo 1º. A propaganda será feita. Inciso 1. Na eleição para presidente da República, às terças e quintas-feiras e aos sábados. Alínea A. Das 7 horas às 7 horas e 12 minutos e 30 segundos e das 12 horas às 12 horas e 12 minutos e 30 segundos, no rádio. Alínea B. Das 13 horas às 13 horas e 12 minutos e 30 segundos e das 20 horas e 30 minutos às 20 horas e 42 minutos e 30 segundos, na televisão. Inciso 2. Nas eleições para deputado federal, às terças e quintas-feiras e aos sábados. Alínea A. Das 7 horas e 12 minutos e 30 segundos às 7 horas e 25 minutos e das 12 horas e 12 minutos e 30 segundos às 12 horas e 25 minutos, no rádio. Alínea B. Das 13 horas e 12 minutos e 30 segundos às 13 horas e 25 minutos e das 20 horas e 42 minutos e 30 segundos às 20 horas e 55 minutos, na televisão. Inciso 3. Nas eleições para senador, às segundas, quartas e sextas-feiras. Alínea A. Das 7 horas às 7 horas e 5 minutos e das 12 horas às 12 horas e 5 minutos, no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3. Alínea B. Das 13 horas às 13 horas e 5 minutos e das 20 horas e 30 minutos às 20 horas e 35 minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3. Alínea C. Das 7 horas às 7 horas e 7 minutos e das 12 horas às 12 horas e 7 minutos, no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3.
A linha D, das 13 horas às 13 horas e 7 minutos e das 20 horas e 30 minutos às 20 horas e 37 minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3. Inciso 4. Nas eleições para deputado estadual e deputado distrital, às segundas, quartas e sextas-feiras. A linha A, das 7 horas e 5 minutos às 7 horas e 15 minutos e das 12 horas e 5 minutos às 12 horas e 15 minutos, no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3. A linha B, das 13 horas e 5 minutos às 13 horas e 15 minutos e das 20 horas e 35 minutos às 20 horas e 45 minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3. A linha C, das 7 horas e 7 minutos às 7 horas e 16 minutos e das 12 horas e 7 minutos às 12 horas e 16 minutos, no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3. A linha D, das 13 horas e 7 minutos às 13 horas e 16 minutos e das 20 horas e 37 minutos às 20 horas e 46 minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3. Inciso 5. Na eleição para governador de Estado e do Distrito Federal, às segundas, quartas e sextas-feiras. A linha A, das 7 horas e 15 minutos às 7 horas e 25 minutos e das 12 horas e 15 minutos às 12 horas e 25 minutos, no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3. A linha B, das 13 horas e 15 minutos às 13 horas e 25 minutos e das 20 horas e 45 minutos às 20 horas e 55 minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 1/3. A linha C, das 7 horas e 16 minutos às 7 horas e 25 minutos e das 12 horas e 16 minutos às 12 horas e 25 minutos, no rádio, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3. A linha D, das 13 horas e 16 minutos às 13 horas e 25 minutos e das 20 horas e 46 minutos às 20 horas e 55 minutos, na televisão, nos anos em que a renovação do Senado Federal se der por 2/3. Inciso 6. Nas eleições para prefeito, de segunda a sábado. A linha A, das 7 horas às 7 horas e 10 minutos e das 12 horas às 12 horas e 10 minutos, no rádio. A linha B, das 13 horas às 13 horas e 10 minutos e das 20 horas e 30 minutos às 20 horas e 40 minutos, na televisão. Inciso 7. Ainda nas eleições para prefeito, e também nas de vereador, mediante inserções de 30 e 60 segundos, no rádio e na televisão, totalizando 70 minutos diários, de segunda-feira a domingo, distribuídas ao longo da programação veiculada entre as 5 e as 24 horas, na proporção de 60% para prefeito e 40% para vereador. Parágrafo 1º. Somente serão exibidas as inserções de televisão a que se refere o inciso 7 do parágrafo 1º nos municípios em que houver estação geradora de serviços de radiodifusão de sons e imagens. Parágrafo 2º. Os horários reservados à propaganda de cada eleição, nos termos do parágrafo 1º, serão distribuídos entre todos os partidos e coligações que tenham candidato, observados os seguintes critérios. Inciso 1 a 90% distribuídos proporcionalmente ao número de representantes na Câmara dos Deputados, considerado, no caso de coligação para as eleições majoritárias, o resultado da soma do número de representantes dos 6 maiores partidos que a integrem. Inciso 2 a 10% distribuídos igualitariamente. Parágrafo 3º. Para efeito do disposto neste artigo, a representação de cada partido na Câmara dos Deputados é a resultante da eleição. Parágrafo 4º. O número de representantes de partido que tenha resultado de fusão ou a que se tenha incorporado outro corresponderá à soma dos representantes que os partidos de origem possuíam na data mencionada no parágrafo anterior. Parágrafo 5º. Se o candidato a presidente ou a governador deixar de concorrer, em qualquer etapa do pleito, e não havendo a substituição prevista no artigo 13 desta lei, far-se-á nova distribuição do tempo entre os candidatos remanescentes. Parágrafo 6º. Aos partidos e coligações que, após a aplicação dos critérios de distribuição referidos no caput,
obtiverem direito à parcela do horário eleitoral inferior a 30 segundos, será assegurado o direito de acumulá-lo para uso em tempo equivalente. Parágrafo 7º. Para efeito do disposto no parágrafo 2º, serão desconsideradas as mudanças de filiação partidária em quaisquer hipóteses. Parágrafo 8º. As mídias com as gravações da propaganda eleitoral no rádio e na televisão serão entregues às emissoras, inclusive nos sábados, domingos e feriados, com a antecedência mínima. Inciso 1. De 6 horas do horário previsto para o início da transmissão, no caso dos programas em rede. Inciso 2. De 12 horas do horário previsto para o início da transmissão, no caso das inserções. Parágrafo 9º. As emissoras de rádio sob responsabilidade do Senado Federal e da Câmara dos Deputados instaladas em localidades fora do Distrito Federal são dispensadas da veiculação da propaganda eleitoral gratuita dos pleitos referidos nos incisos 2 a 6 do parágrafo 1º. Artigo 48. Nas eleições para prefeitos e vereadores, nos municípios em que não haja emissora de rádio e televisão, a Justiça Eleitoral garantirá aos partidos políticos participantes do pleito a veiculação de propaganda eleitoral gratuita nas localidades aptas à realização de segundo turno de eleições e nas quais seja operacionalmente viável realizar a retransmissão. Artigo 49. Se houver segundo turno, as emissoras de rádio e televisão reservarão, a partir da sexta-feira seguinte à realização do primeiro turno e até a antevéspera da eleição, horário destinado à divulgação da propaganda eleitoral gratuita, dividido em 2 blocos diários de 10 minutos para cada eleição, e os blocos terão início às 7 e às 12 horas, no rádio, e às 13 e às 20 horas e 30 minutos, na televisão. Parágrafo 1º. Em circunscrição onde houver segundo turno para presidente e governador, o horário reservado à propaganda deste iniciar-se-á imediatamente após o término do horário reservado ao primeiro. Parágrafo 2º. O tempo de cada período diário será dividido igualitariamente entre os candidatos. Artigo 50. A Justiça Eleitoral efetuará sorteio para a escolha da ordem de veiculação da propaganda de cada partido ou coligação no primeiro dia do horário eleitoral gratuito, a cada dia que se seguir. A propaganda veiculada por último, na véspera, será a primeira, apresentando-se as demais na ordem do sorteio. Artigo 51. Durante o período previsto no artigo 47 desta lei, as emissoras de rádio e televisão e os canais por assinatura mencionados no artigo 57 desta lei reservarão 70 minutos diários para a propaganda eleitoral gratuita, a serem usados em inserções de 30 e de 60 segundos, a critério do respectivo partido ou coligação, assinadas obrigatoriamente pelo partido ou coligação, e distribuídas, ao longo da programação veiculada entre as 5 e as 24 horas, nos termos do parágrafo 2º do artigo 47 desta lei, obedecido o seguinte. Inciso 1. O tempo será dividido em partes iguais para a utilização nas campanhas dos candidatos às eleições majoritárias e proporcionais, bem como de suas legendas partidárias ou das que componham a coligação, quando for o caso. Inciso 3. A distribuição levará em conta os blocos de audiência entre as 5 e as 11 horas, às 11 e às 18 horas, e às 18 e às 24 horas. Inciso 4. Na veiculação das inserções, é vedada a divulgação de mensagens que possam degradar ou ridicularizar candidato, partido ou coligação, aplicando-se-lhes, ainda, todas as demais regras aplicadas ao horário de propaganda eleitoral, previstas no artigo 47. Parágrafo 1º. É vedada a veiculação de inserções idênticas no mesmo intervalo de programação, exceto se o número de inserções de que dispuser o partido exceder os intervalos disponíveis, sendo vedada a transmissão em sequência para o mesmo partido político. Parágrafo 2º. Durante o período previsto no artigo 49 desta lei, onde houver segundo turno, as emissoras de rádio e televisão e os canais de televisão por assinatura mencionados no artigo 57 desta lei reservarão, por cada cargo em disputa, 25 minutos para serem usados em inserções de 30 e de 60 segundos, observadas as disposições deste artigo. Artigo 52. A partir do dia 15 de agosto do ano da eleição, a Justiça Eleitoral convocará os partidos e a representação das emissoras de televisão para elaborarem plano de mídia, nos termos do artigo 51,
para o uso da parcela do horário eleitoral gratuito a que tenham direito, garantida a todos participação nos horários de maior e menor audiência. Artigo 53. Não serão admitidos cortes instantâneos ou qualquer tipo de censura prévia nos programas eleitorais gratuitos. Parágrafo 1º. É vedada a veiculação de propaganda que possa degradar ou ridicularizar candidatos, sujeitando-se o partido ou coligação infratores à perda do direito à veiculação de propaganda no horário eleitoral gratuito do dia seguinte. Parágrafo 2º. Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, a requerimento de partido, coligação ou candidato, a Justiça Eleitoral impedirá a reapresentação de propaganda ofensiva à honra de candidato, à moral e aos bons costumes. Artigo 53-A. É vedado aos partidos políticos e às coligações incluir no horário destinado aos candidatos às eleições proporcionais propaganda das candidaturas a eleições majoritárias ou vice-versa, ressalvada a utilização, durante a exibição do programa, de legendas com referência aos candidatos majoritários ou, ao fundo, de cartazes ou fotografias desses candidatos, ficando autorizada a menção ao nome e ao número de qualquer candidato do partido ou da coligação. Parágrafo 1º. É facultada a inserção de depoimento de candidatos a eleições proporcionais no horário da propaganda das candidaturas majoritárias e vice-versa, registrados sob o mesmo partido ou coligação, desde que o depoimento consista exclusivamente em pedido de voto ao candidato que cedeu o tempo. Parágrafo 2º. Fica vedada a utilização da propaganda de candidaturas proporcionais como propaganda de candidaturas majoritárias e vice-versa. Parágrafo 3º. O partido político ou a coligação que não observar a regra contida neste artigo perderá, em seu horário de propaganda gratuita, tempo equivalente no horário reservado à propaganda da eleição disputada pelo candidato beneficiado. Artigo 54. Nos programas e inserções de rádio e televisão destinados à propaganda eleitoral gratuita de cada partido ou coligação só poderão aparecer, em gravações internas e externas, observado o disposto no parágrafo 2º, candidatos, caracteres com propostas, fotos, jingles, clipes com música ou vinhetas, inclusive de passagem, com indicação do número do candidato ou do partido, bem como seus apoiadores. Inclusive os candidatos de que trata o parágrafo 1º do artigo 53-A, que poderão dispor de até 25% do tempo de cada programa ou inserção, sendo vedadas montagens, trucagens, computação gráfica, desenhos animados e efeitos especiais. Parágrafo 1º. No segundo turno das eleições não será permitida, nos programas de que trata este artigo, a participação de filiados a partidos que tenham formalizado o apoio a outros candidatos. Parágrafo 2º. Será permitida a veiculação de entrevistas com o candidato e de cenas externas nas quais ele, pessoalmente, exponha. Inciso 1. Realizações de governo ou da administração pública. Inciso 2. Falhas administrativas e deficiências verificadas em obras e serviços públicos em geral. Inciso 3. Atos parlamentares e debates legislativos. Artigo 55. Na propaganda eleitoral no horário gratuito, são aplicáveis ao partido, coligação ou candidato as vedações indicadas nos incisos 1 e 2 do artigo 45. Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeita o partido ou coligação à perda de tempo equivalente ao dobro do usado na prática do ilícito, no período do horário gratuito subsequente, dobrada a cada reincidência, devendo o tempo correspondente ser veiculado após o programa dos demais candidatos com a informação de que a não veiculação do programa resulta de infração da lei eleitoral. Artigo 56. A requerimento de partido, coligação ou candidato, a Justiça Eleitoral poderá determinar a suspensão, por 24 horas, da programação normal de emissora que deixar de cumprir as disposições desta lei sobre propaganda. Parágrafo 1º. No período de suspensão a que se refere este artigo, a Justiça Eleitoral veiculará mensagem de orientação ao eleitor, intercalada, a cada 15 minutos. Parágrafo 2º. Em cada reiteração de conduta, o período de suspensão será duplicado. Artigo 57.
As disposições desta lei aplicam-se às emissoras de televisão que operam em VHF e UHF e os canais de televisão por assinatura sob a responsabilidade do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, das Assembleias Legislativas, da Câmara Legislativa do Distrito Federal ou das câmaras municipais.